Caro estudante, cara estudante, tudo bem com você? Eu me chamo Rony Coser, sou professor da disciplina de Ensino Religioso e nesta aula a gente vai conversar um pouco sobre um tema super interessante, atual e de grande importância. A gente vai falar sobre religião e saúde emocional. Eu já aproveito aqui de partida para pedir a você que registre a sua presença por meio do QR Code que aparece aí em sua tela, ok? Você pode usar o seu celular para fazer esse registro. Bom, mas antes de aprofundar o nosso assunto, eu vou passar a você aqui algumas informações sobre a nossa aula, beleza? Bom, esta aula, pessoal, ela foi pensada e planejada para a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e ela tem a saúde e o bem-estar como eixo temático. O nosso objetivo de aprendizagem, ele consiste no seguinte, abre aspas aí, evidenciar a correlação possível e, por vezes, estabelecida ou que se estabelece entre religião e saúde emocional e reconhecer a sua importância na sociedade contemporânea, fecha aspas. Já o objetivo específico, isto é, o objetivo pensado para esta aula em particular, é o seguinte, por meio de uma aula dialogada, olha que legal, hein? Por meio de uma aula dialogada, nós vamos correlacionar princípios éticos e valores religiosos à questão da saúde emocional, beleza? Bom, agora então nós vamos à nossa aula, ao nosso conteúdo propriamente dito. Bom, as religiões, elas oferecem uma série de princípios e também cultivam valores que, muitos deles, têm uma relação direta com a dignidade da vida humana e com a própria questão da qualidade da vida. Para alguns, pode parecer até estranha essa associação. Alguém poderia até perguntar, religião e saúde, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, é aqui que a gente começa a perceber a possível correlação entre saúde e religião. A observância, por que não dizer a prática, desses princípios pode contribuir muito para o melhoramento da qualidade de vida de muitas pessoas. Você já parou para prestar atenção nesses princípios religiosos de diferentes religiões? Talvez você seja praticante de uma religião, está familiarizado com isso. Lembrando que princípios são crenças e valores que são defendidos, que são ensinados pelas diferentes religiões. Note que esses princípios, em geral, eles têm uma relação direta com a vida, com o cuidado com o outro e também com a comunidade de fé, o coletivo religioso. Diversos desses princípios, quando praticados realmente, quando levados para o cotidiano, eles geram bem-estar, eles geram alegria, partilha, capacidade de escuta atenta, acolhimento e outros sentimentos positivos que contribuem aí para a saúde emocional das pessoas. Eu não estou aqui ignorando o fato de que a vida religiosa, a vivência numa comunidade de fé, numa religião, eu não deixo de levar em conta o fato de que essa vivência enfrenta também problemas. Em outras palavras, as religiões têm problemas. E uma abordagem honesta, inclusive, da religião, ela sempre há de levar em conta este fato. A sociedade, de modo geral, ela enfrenta adoecimento e as instituições religiosas também não escapam a esse adoecimento. E uma vez adoecidas, adoecem também as pessoas. Mas, atenção, isso não significa necessariamente dizer que a religião em si mesma seja ruim, ou que ela deva ser evitada por ser nociva em sua essência, ou seja, por fazer mal, por ser algo mal em sua natureza. Não é essa a questão. A religião, ela possui muitos aspectos positivos que devem ser valorizados, inclusive em função do benefício que geram para as pessoas. Essa relação da religião com a questão da saúde emocional, ela tem sido investigada aí por pesquisadores e profissionais de diversas áreas, inclusive de áreas da saúde ou que têm relação com a área da saúde. Exemplos de profissionais que dialogam com este tema, que investigam a influência da religião sobre o bem-estar emocional e psicológico das pessoas, são os psicólogos e psicanalistas, para citar aqui dois exemplos. A gente poderia citar outros exemplos de profissionais que se interessam por este assunto. E isto pode ser entendido justamente como o reflexo
dessa influência positiva da religião sobre a saúde emocional das pessoas, né? Olha que legal. Nós podemos aí citar, inclusive, estudos também que investigam essa relação. Para dar um exemplo aqui, os autores, a Rose Murakami e o Claudinei José Gomes Campos, eles têm um artigo publicado, e o artigo é intitulado como Religião e Saúde Mental. É um artigo de 2012, e nesse artigo eles apresentam os dados, os resultados de um levantamento feito de diversos estudos a respeito deste tema. Olha que interessante. Eles analisaram, na verdade, 13 trabalhos completos e concluíram o seguinte, eu vou citá-los agora, em suas próprias palavras, abre aspas. A religião é uma dimensão que pode contribuir positivamente no tratamento do paciente com doença mental, por proporcionar continência emocional e social e ensinamentos de costumes que incentivam a qualidade de vida. Fecha aspas aí. Bom, eu vou, nesta aula, eu quero contar aqui com a participação de um amigo, um big professor de ensino religioso. Eu quero já convidá-lo aqui, porque nós teremos uma aula dialogada. A gente vai continuar falando sobre esse tema e refletindo sobre essa relação. Quero convidá-lo aqui, professor Adonias, vem para cá, que vocês com certeza já conhecem também aqui do Centro de Mídias. Muito bem-vindo, professor. Satisfação. Prazer é tudo meu, Rony. Que legal tê-lo aqui conosco, viu, professor? O espaço religioso, ele tem sido aí procurado, professor Adonias, por pessoas de diferentes condições sociais, né? Não apenas diferenças sociais, mas também econômicas, intelectuais, enfim, que precisam de ajuda em algum momento da sua vida. Todos nós, acredito que você vai concordar comigo, professor, passamos por momentos difíceis. E a religião, em diversas ocasiões, pessoal, ela oferece acolhimento, né? Nós podemos ser acolhidos numa religião por um colega de fé, por uma comunidade de fé, na coletividade, ou mesmo por um líder religioso. Esse acolhimento ele pode ser decisivo, inclusive, para nos ajudar a nos recuperarmos e a seguir em frente. Bom, a gente vai considerar, professor Adonias, aqui nesta aula, essa influência positiva da religião sobre a saúde emocional das pessoas, a partir da dinâmica de perguntas e respostas. É por isso que você está aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Para o professor Adonias, ele vai estar respondendo essas perguntas. Lembrando a vocês aí de casa que, professor Adonias, são as perguntas que movem o conhecimento, né? Então, eu vou indicar as perguntas aqui na tela, tá? E na sequência, professor Adonias, eu vou fazer a pergunta para ele vai responder, a gente vai fazer esse bate-papo aqui de perguntas e respostas. E a primeira, professor Adonias, eu já coloco na tela aqui. Bom, a primeira pergunta é: como a religião ela pode estar conectada à questão da saúde emocional das pessoas? Professor Adonias. Pois é, Rony. Você já parou para pensar sobre isso? Bem, vamos responder afirmando que as religiões nos comunicam valores e crenças que, quando praticamos, ajudam a melhorar não só a nossa saúde emocional, mas também a nossa saúde física. Legal. Professor, vamos avançar um pouquinho, para pensar um pouco mais essa questão, e as perguntas vão avançando e a gente vai investigando com mais detalhes o tema. Como, na sua opinião, como a religião ela pode ajudar as pessoas nessa questão do significado da vida, no sentido de dar significado para a própria vida? É interessante, Rony, que estudiosos de diversas áreas reconhecem que a religião é importante fator de significação para a vida, ajudando inclusive a ordenar questões existenciais. A religião, ao seu modo, busca responder às grandes questões existenciais da vida, a saber, quem somos, de onde viemos, para onde nós estamos indo. Cada religião responde a essas questões ou, minimamente, ajuda a pensar sobre elas. E uma vez de posse dessas considerações, o indivíduo pondera sobre a sua própria vida e, por vezes, lida melhor com as dificuldades da vida. E essas questões são questões filosóficas também. Filosóficas. Sem dúvida. Bom, vamos para outra indagação. Tá ficando bom, tá esquentando. A religião, no seu entendimento, ela pode
ajudar as pessoas num mundo que está marcado por adoecimento emocional? Em sua opinião, se pode, se sim, né, se a sua resposta é sim, como que se dá essa ajuda da religião de modo concreto? Outra pergunta muito interessante, professor Rony, que nós podemos aqui levantar sem dúvida. E não há dúvida de que as sociedades humanas, elas estão adoecidas emocionalmente. A busca por medicamentos antidepressivos é enorme. Mas a religião, ela pode ajudar sim nessa questão. Elas, em geral, criam espaços e ambientes de acolhimento espiritual, de convivência e de ajuda mútua entre as pessoas. Isso contribui diretamente para que as pessoas não carreguem sozinhas os seus fardos, podendo assim encontrar abrigo e amparo. Oh, que legal, professor, muito legal. A gente sabe que a religião, assim como outras esferas de existência e de vivência humana, ela enfrenta problemas, né, sem dúvida. E problemas de diferentes tipos, pode ser de natureza psicológica, inclusive, né, que é o que estamos abordando aqui, relacional e por aí vai. Por vezes, professor Adonis, o ambiente religioso, ele também faz as pessoas adoecerem, né? E pensando nisto, vai aqui então uma nova e uma importante pergunta, que eu coloco na tela aqui para vocês, né? Este fato, então, torna a religião um problema ou mesmo desnecessário? Como você está vendo aqui, né? A religião é um problema ou é desnecessária? Como você encara essa questão, professor Adonias? A resposta a essa pergunta, sem dúvida, é não. A religião, como outras instituições humanas e esferas de vivência, sofre com problemas. Mas, é claro, ela pode ser melhorada. Ok, perfeito. Bom, tendo isso em mente, a gente vai avançar para outra pergunta, professor. Quais práticas religiosas a gente pode considerar como sendo benéficas para a saúde emocional e para a melhora na qualidade de vida das pessoas? Professor, são várias as práticas religiosas que podem contribuir para a melhora na qualidade da vida das pessoas. A prática da oração, da reza, da meditação, da convivência pacífica com outras pessoas, do exercício do perdão, do cultivo de bons sentimentos, dentre outras que poderíamos mencionar. Com efeito, as religiões são muito ricas neste sentido. Muito legal, professor. Para a gente fechar, uma última pergunta, que acho importante a gente levantar também essa questão aqui, professor Adonias, é a seguinte, né? Quais males podem aí advir, ou seja, podem decorrer de uma espiritualidade mal resolvida, ou mesmo de não se valorizar a espiritualidade? Então, só uma ressalva aqui antes do professor Adonias responder, né? Por espiritualidade aqui, professor, nós estamos pensando esse mundo interior do indivíduo, né? Não especificamente a religiosidade, uma vez que a religiosidade ela é uma dimensão da espiritualidade. Como que você responde essa pergunta, professor, por gentileza? Muito boa a sua pergunta, professor Rony. Porque, bem, diversos males podem surgir em decorrência do nosso mundo interior e está desorganizado. Tipo, vícios, que são sempre destrutivos, né? Problema nas relações interpessoais, perda gradativa da saúde, adoecimento emocional e até mesmo físico, e dentre outros. Perfeito, perfeito. Bom, a gente considerou essas questões, é claro que poderíamos falar muito mais, né, professora Adonias? Podemos pensar até uma outra aula aí, quem sabe, né, para abordar mais. Mas a gente quer concluir aqui dizendo a você algo muito importante, né? Se você está com problemas, fazer o quê, professora Adonias? Buscar ajuda. Inclusive, ajuda religiosa, se for o caso, né? Se você identificar, por exemplo, um fiel ou um líder religioso que tenha discrição, ou seja, que seja discreto, que tenha conhecimento, que seja preparado, de fato, para ajudar você, recorra a essa pessoa. Eu costumo dizer, professor Adonias, que uma alegria compartilhada é uma alegria multiplicada. Uma tristeza compartilhada é uma tristeza diminuída. Legal, né? Bom, professor Adonias, muito obrigado por sua presença aqui em nossa aula. O professor Adonias já é um conhecido de vocês aí de casa, é fera aqui do ensino religioso do Centro de Mídias. Foi muito bom ter você aqui, professor. Eu obrigado. Que agradeço, Rony. Satisfação. Bom, agora, obrigado, professor. Bom, agora nós vamos a uma atividade
em nossa aula, que a gente, claro, não vamos terminar a nossa aula aqui sem uma atividade. Bora lá? Eu vou pedir a você para responder, indicando então aí a alternativa correta, ok? Atenção, essa alternativa, você vai escolher a alternativa que completa corretamente essa frase que você pode ver ali do lado. Religião e saúde, aqui ó. Religião e saúde emocional são dois assuntos que, uma vez que ter, contribui para a melhora na qualidade de vida, ok? E aí eu pergunto a você que está em casa qual é a resposta, qual a opção aqui dentre essas quatro que completa corretamente a atividade. Opção A, estão diretamente ligados à espiritualidade bem resolvida. Opção B, não tem relação entre si, vírgula, a espiritualidade. Opção C, estão diretamente ligados, vírgula, muito dinheiro. E opção D, são opostos um ao outro, vírgula, muita fama. Agora vamos lá? 30 segundinhos aí para você escolher a opção que contém as palavras que completam corretamente a frase. Contando, hein? Vamos lá? Muito bem. Se você escolheu a opção A, você acertou em cheio. É essa opção que preenche corretamente a frase, e a frase preenchida corretamente vai ficar assim. Religião e saúde emocional são dois assuntos que estão diretamente ligados, uma vez que ter a espiritualidade bem resolvida contribui para a melhora na qualidade de vida. Que legal, né? Bom, agora a gente vai avançar para a nossa revisão, mas antes, aquele pedido de sempre, a gente não pode deixar de reforçar aqui na aula, para que você registre a sua presença por meio desse QR Code aí que aparece em sua tela, usando o seu celular. Isso é muito importante, inclusive, aqui para o nosso trabalho, ok? Vamos então à nossa revisão. Você já pode visualizar aqui. Nós, nesta aula, conversamos um pouquinho sobre a importância desse tema, e podemos ver aí com a participação do professor Adonias o quanto o assunto de fato é relevante. Nós vimos também aí ouvimos a respeito da relação, ou consideramos a relação entre saúde emocional e a religião, e podemos perceber que a religião, ela pode contribuir de fato para a saúde emocional das pessoas. E por fim, o professor Adonias levantou também alguns cuidados e algumas práticas que podem ajudar, práticas religiosas, né, que podem ajudar nesse melhoramento da saúde emocional, ok? Agora, para ajudar ainda mais na fixação da aprendizagem, eu quero convidar você a fazer uma atividade aí na sua casa. Vamos lá? Eu quero pedir a você que grave um vídeo de até 2 minutos. Atenção, gente, não se empolguem, apenas 2 minutos, ok? No máximo. E nesse vídeo você vai indicar como a religião ela pode ajudar emocionalmente e espiritualmente as pessoas, tá? E se você mesmo teve alguma experiência nesse sentido, conta pra gente, a gente quer ouvir aí o seu depoimento. Você pode enviar a sua atividade através aqui desse QR Code, ok? Que é o QR Code do nosso WhatsApp, anota o número aí, você já pode visualizá-lo aqui na parte de baixo. O número é 996610143, ou você pode acessar usando o próprio QR Code aqui diretamente, se você achar mais prático, ok? Bom, chegamos então ao final de mais uma aula. Eu quero aqui reforçar o meu agradecimento a você pela sua valiosa presença aqui conosco. Que você continue pesquisando esse assunto, que foi aqui desdobrado por mim e pelo professor Adonias. E lembre-se sempre, mesmo distantes, nós estamos
juntos. Abração para você.